Então vamos abrir a palavra de Deus. Primeiro Reis, primeiro livro dos Reis, 2, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, os de Leadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Até aqui está bom, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Diante das crises, pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes. Outra coisa, a crise, ela não faz a pessoa. Presta atenção, a crise, ela não faz a pessoa. A crise mostra do que a pessoa é feita. Tem mais uma. O que a vida faz com você, depende do que ela encontra em você. O velho Davi sente o peso da chegada do caminho de todos os mortais. Irmãos, quando nós temos a consciência, quando uma pessoa tem a consciência da chegada da morte, a chegada da morte evoca a expressão mais elevada dos pensamentos. Dos mais profundos arrependimentos e das mais graves crises e preocupações. Este era o caso de Davi, graves preocupações. Apesar da sua idade, a sua voz ainda ecoava com toda a autoridade. E preste atenção no que eu vou dizer para você. Ele fala aqui para o seu filho Salomão, e ele diz assim:
seja forte, seja homem. Meus irmãos, as palavras de um pai à beira da morte, elas são mais do que conselhos, elas são decretos. E é isso que Davi está fazendo aqui com o seu filho Salomão. E as instruções aqui que nós encontramos são instruções de um rei, são instruções de um guerreiro, são instruções, meus queridos, de alguém que construiu um império, mas alguém que também viu guerras, viu sangue e viu caos dentro da sua própria casa. É esta a realidade do texto. E aqui Davi vai advertir Salomão sobre os inimigos silenciosos, sobre a justiça que devia ser feita e toda a responsabilidade que um rei devia ter para com o trono. Queridos, Davi se vai. Salomão assume o trono, mas ele sabe que o novo rei tomará decisões difíceis e muitos inimigos não aceitarão o seu reinado. Esta é a realidade. Certamente aqui, o reino de Salomão precisava ser forjado pela sabedoria. E o pano de fundo, meus queridos, para o texto que nós lemos, ele coloca aqui diante dos nossos olhos o retrato de uma família disfuncional, e que por vários momentos esteve envolvida em tantas crises, muitas crises. Uma família problemática que chegou ao fundo do poço, mas agora era a hora de redirecionar o caminho de todos para que houvesse, de fato, prosperidade em todos os sentidos no reinado de Salomão. A realidade da família de Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, como nós sabemos, irmãos, a realidade daquela família pode ser a mesma realidade da minha hoje e da sua. A mesmíssima realidade. O que deve ser feito diante da crise? Quais seriam as suas opções quando você estiver no meio delas? Exatamente lá. Quais decisões devem ser tomadas para que a sabedoria seja evidente nessas horas? Irmãos, eu quero pregar hoje sobre decisões sábias diante das crises. Decisões sábias diante das crises é o tema dessa mensagem. Você pode ficar em pé e vamos orar? Aqueles que puderem. Deus querido, seja gracioso com a gente. Abençoe-nos sobremaneira nesse momento. Não permitas, ó Deus, que o teu servo que está aqui tenha algum valor, mas que tão somente a tua palavra agora possa alcançar cada coração, promovendo transformação. Porque sabemos que crises nós enfrentamos, sabemos que problemas dentro da nossa casa estão presentes e muitas vezes nós não os enxergamos. Mas que o Senhor agora venha com misericórdia nos acudir, para que, ó Deus, tenhamos toda a sabedoria, não nossa mesma, mas vinda do céu, para que tudo seja resolvido para a honra e para a glória do teu nome. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. O capítulo de 1 Reis 2 é uma parte significativa da narrativa que se desenrola aqui no contexto da sucessão do reinado de Davi para o seu filho Salomão. E este capítulo, meus irmãos, nos mostra, aliás, esse capítulo marca um ponto de virada crucial, eu digo assim, na história do antigo reino de Israel. Sabe por quê? Porque medidas importantíssimas e sábias deveriam ser tomadas para assegurar uma transição de poder suave ali no reinado, sem muitos problemas. Era esta a preocupação de Davi. E durante o seu longo reinado, o reinado de Davi, que durou 40 anos, meus queridos,
Davi, em primeiro lugar, havia unificado a nação. O povo estava unido. Davi havia resolvido vários problemas que eram significativos, estavam presentes na vida do povo. Davi também conseguiu derrotar todos os inimigos do povo de Israel. Davi organizou também com sucesso todos os assuntos pertinentes ao seu reino. Uma outra característica do reinado de Davi é que ele também realizou todos os preparativos para a construção do templo. Irmãos, era isso que Salomão estava recebendo em suas mãos. Por isto, a preocupação do seu pai. Salomão aqui, ele devia observar os mandamentos de Deus. Salomão devia ser forte, Salomão devia ser homem de verdade. É isso que Davi está dizendo para o filho. Seja forte, seja homem, exerça justiça, especialmente em relação a Joabe, Barzilai e Simei. Davi, ele está aqui lembrando Salomão de que a promessa de Deus para que um reino estável fosse possível no reinado de Salomão, só aconteceria se ele fosse obediente a Deus. Exatamente. Por isso, decisões sábias precisam ser tomadas diante das crises. Em primeiro lugar, coloque Deus como primazia dos seus olhos. Coloque Deus em primeiro lugar. É isso que Davi vai dizer para Salomão. E nos últimos momentos da vida daquele rei, ele exorta Salomão a ser corajoso, a ser um homem obediente a Deus. E o sentido aqui, meus irmãos, das palavras de Davi, quando ele fala forte, quando ele fala seja homem, significa exatamente esta frase: segurança emocional e determinação para enfrentar os desafios da vida de um rei. Era isto o que Davi queria que Salomão entendesse. A lei de Moisés também é apresentada aqui para que haja estabilidade e governabilidade naquele reinado. Era necessário olhar para a lei de Deus. Sabe por quê? Porque obedecer aquilo que Deus deseja é a chave da prosperidade em todos os sentidos. Obedecer aquilo que Deus deseja é a chave da prosperidade, meus irmãos, em todos os sentidos. E o sucesso da liderança de Salomão devia passar, sim, pelo crivo do seu relacionamento com o Senhor. E a obediência daquele homem seria a ponte para o lugar onde Deus o queria colocar. Por isso, preste atenção no que eu vou falar para você. A obediência a Deus, ela é a ponte entre a promessa de Deus e a sua realização. Você pode repetir comigo? A obediência a Deus é a ponte para a realização das promessas em nossas vidas. É exatamente isto que Davi queria que estivesse no coração do seu filho. E essa exortação de Davi a Salomão também nos remete às palavras que Deus disse para Josué, lá no início do seu ministério: seja forte e corajoso. O que Deus disse para Samuel? Para Josué? Seja forte e... Exatamente. Salomão, meus irmãos, era um jovem que havia levado uma vida tranquila, uma vida protegida. Ele era o caçula, ele era o queridinho. Por isso precisava ser forte e ser homem. Irmãos, decisões complicadas e dar ordens difíceis seriam as tarefas diárias de Salomão. Por isso ele precisava ser forte. Por isso ele precisava ter coragem. Por isso ele precisava ser homem. Irmãos,
nós precisamos ser responsáveis com aquilo que Deus requer de nós. Há uma responsabilidade pessoal que nós temos de assumir em nossas decisões. Tiago escreve assim, Tiago 1:25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você conhece, né? Irmãos, em suma, se nós quisermos viver o plano de Deus para nossas vidas, precisamos ser comprometidos, comprometidas com a sua palavra. A palavra de Deus precisa estar presente em todos os momentos da nossa vida. E muitos cristãos têm sérias preocupações a respeito disso, sabem por quê? Porque desconhecem, porque ainda não chegaram lá, porque desconhecem o que Deus quer para o pecador. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Todos nós sabemos que somos pecadores. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores, isso é um fato. A gente não consegue fugir disso. Mas preste atenção, há aquele pecado que nós cometemos durante o processo da nossa vida aqui. Enquanto vamos sendo santificados, a gente passa por percalços, a gente tropeça, a gente às vezes cai. Isso é verdade. Mas há também aquele estado de pecado, aquele pecado que domina a pessoa. E quando isso está acontecendo, a pessoa não está assumindo de fato a sua responsabilidade diante de Deus e da palavra de Deus. Queridos, as palavras de Davi, elas também são paralelas àquilo que Moisés fez quando comissionou Josué. Em primeiro lugar, Moisés admoestou Josué para que ele pudesse ser forte e corajoso, a encarar as suas responsabilidades como líder, com coragem e com fé. E depois, Moisés também olha para Josué, para o povo, todos os líderes, e diz para eles que eles deveriam conhecer mais a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. Fé, força, coragem e conhecimento de Deus não estão separados. Essas coisas andam juntas. Se você quiser ser um cristão bem-aventurado em tudo que você fizer, você precisa conciliar essas coisas para que elas estejam bem presentes na sua mente e no seu coração. Queridos, Davi também lembra a Salomão sobre a aliança especial que Deus havia feito com ele. E nessa aliança, Deus havia advertido que o êxito no reinado só poderia acontecer condicionado à obediência a Deus. Assim, Deus abençoaria o rei, Deus abençoaria o seu povo, Deus providenciaria para que sempre houvesse um descendente na casa de Davi para se assentar no trono. Esta era a promessa de Deus para com Davi e a sua família. Mas é muito triste quando sabemos que Salomão não seguiu inteiramente a lei de Deus. Aliás, Salomão foi um canal de promoção da idolatria na sua terra. E posteriormente, como nós sabemos, foi a causa da divisão do reino. Bem-aventurado aquele cujo coração está em ordem com Deus, cuja consciência está tranquila e ele pode olhar para trás e ter certeza como Jesus. Jesus, ele diz assim, em João 17, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a tua obra que me confiaste para fazer. Irmãos,
O apóstolo Paulo também nos ensina aos filipenses, e é claro, obviamente, a nós, que Jesus ele foi humilde. Jesus obedeceu ao Pai até a morte. Por isso, Deus lhe deu um nome, Deus lhe deu honra, Deus pôs nele o nome mais importante de todos os nomes para que todas as criaturas, prestem atenção, no céu, na terra e no mundo dos mortos, de joelhos, declarem que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, decisões sábias diante das crises também nos leva a pensar no segundo ponto aqui dessa mensagem. Devemos prezar pela aplicação da justa justiça. É isso que Davi vai instruir ao seu filho Salomão. Davi sabia que havia vários perigos escondidos ali nas sombras do seu reino. E assim ele alerta Salomão para que agisse e tratasse, corrigisse as injustiças e os vários delitos que haviam permanecidos impunes no coração do povo. Irmãos, ele vai orientar aqui ao seu filho como ele devia lidar com Joabe, Simei e Barzilai. E ele vai mostrar que a justiça e o julgamento são necessários para manter a ordem. Precisamos ser mais justos. Precisamos agir com justiça. Não podemos ser partidários. Não podemos ter o pêndulo para a direita, para a esquerda, para nenhum lado. Precisamos ser justos. Joabe era sobrinho de Davi. Que coisa! Filho da sua irmã. Ele era um guerreiro. Ele andou ao lado de Davi o tempo todo. Ele foi notável. Mas Joabe perdeu a cabeça. Ele estava sendo um problema para o reino. Sabe por quê? Porque ele estava matando as pessoas a seu bel prazer, do jeito que ele queria. Uma pessoa responsável como Abner, ele foi lá e matou Abner. Ele matou também Absalão, o filho de Davi. E Davi disse para ele, não mate o meu filho, eu quero o meu filho vivo. Eu quero ainda conversar com ele para ver se encontramos uma nova oportunidade, para que eu possa lhe dar uma nova chance. Mas isso não aconteceu. Joabe foi lá e sanguinário tirou a vida de Absalão. Joabe também tinha um concorrente para ser comandante do exército, que se chamava Amasa. Ele foi lá e tirou a vida de Amasa. Joabe também apoiou outro filho de Davi, que se chamava Adonias, que aspirava a dar um golpe. Ele queria o reino, ele queria o lugar do seu pai. Joabe era um traidor. Mais ainda, Joabe, ele recebia as ordens de Davi e ele cumpria elas sem quaisquer escrúpulos. Joabe sabia muito sobre Davi. Então Joabe sabia, por exemplo, do que Davi o ordenou a fazer contra Urias por causa de Batseba. Ele seria um problema. Davi já havia tratado com Deus. O povo já sabia o que havia acontecido. Salomão estava lá, iria assumir o reino. Mas Joabe não podia permanecer naquele momento. O outro homem aqui citado é Simei. Simei era um benjamita, que apoiava a família de Saul. A família de Saul também era benjamita. Havia uma certa disputa entre a tribo de Judá e a de Benjamim, porque eles ostentavam o direito ao trono. Mas é muito interessante que Davi, quando ele esteve diante deste homem, este homem, Simei, sem nenhum critério, sem nenhum respeito pela lei, pois Davi era ungido de Deus,
ele amaldiçoou Davi. Isto era um erro gravíssimo na lei. Mas Davi, diante das pessoas, quando ele de alguma forma demonstrou algum arrependimento, porque estava preocupado em perder a sua vida, Davi o perdoou. Mas aquele camarada continuou sendo um opositor de Davi, montando rebeliões no reinado, atrapalhando o bom curso de todas as coisas. Por isto, Simei, estava sendo um problema para o reinado de Davi. Irmãos, as instruções de Davi aqui, para que executasse esses dois homens, a gente precisa aqui analisar isto à luz do contexto. Se a gente perder isso de vista, a gente vai arranjar um cabeção com esse negócio. Preste atenção. Tratava-se aqui de uma monarquia, e um rei, ele tinha o poder sobre a vida ou sobre a morte dos seus súditos. Em primeiro lugar, a gente precisa deixar isso claro. Naquele momento era assim. Joabe serviu a Davi por muito tempo, mas aquele comandante, ele se tornou desobediente às ordens de Davi. E Simei, mesmo sendo perdoado, continuou sendo um opositor contumaz. O texto aqui, ele também traz uma lição profunda para os líderes, para as famílias. Preste atenção. Queridos, líderes não podem ignorar as influências destrutivas na sua liderança. Não podemos ignorar, menosprezá-las. Elas estão aí. E se elas influenciarem, o ministério também fica derrocado. Uma outra coisa que os líderes precisam colocar em suas mentes, meus irmãos, é que o líder ele não pode tolerar pessoas que minam a visão e são prejudiciais ao reino de Cristo. Eu não tenho nenhuma preocupação em dizer isso para vocês. Pessoas cujo prazer e o propósito é de apenas dividir o reino de Cristo. Mas calma aí, não se assuste. Eu não estou dizendo aqui que alguém não possa te criticar. Eu não estou dizendo aqui que ninguém possa, todas as pessoas possam te ouvir e falar assim, amém, glória a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Você é líder e você vai receber críticas, e você deve receber críticas, sim, e você deve assimilá-las para que você possa ser melhor. Esse é seu objetivo. Agora, existem aqueles que são opositores. Aqueles que não têm visão do reino. Aqueles que querem que tudo venha abaixo, que tudo seja derrotado. Que tudo se transforme em cinzas. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. O líder precisa agir com sabedoria se ele deseja honrar a Deus. E a mesma coisa vale para dentro da sua casa. É assim também, sendo pai, sendo mãe, que você deve lidar com a sua família, com as coisas que entram para influenciar a sua família e derrotar o seu lar. Barzilai foi uma outra pessoa. Davi aqui ele não se lembra apenas das pessoas que eram perigosas, como Joabe e Simei, mas ele também se lembra de pessoas que o haviam ajudado. E esse foi o caso de Barzilai. Barzilai, quando ele fugia de Absalão, seu filho, que queria tirar a vida do próprio pai, Barzilai acudiu, ajudou a Davi. Eu não vou aqui delongar, porque é uma história muito comovente. Mas Davi não conseguiu recompensar Barzilai durante seu reinado. Então ele pede que Salomão fizesse isso para com aquele homem que era precioso aos olhos
de Davi. Muito provavelmente Barzilai já havia falecido, mas Davi diz, cuida da família dele. Eu quero que a família dele esteja assentada à sua mesa. Queridos, isto é senso de justiça. Isto é buscar a justa justiça. Agora, eu quero dizer que o nosso caráter, ele não é determinado pelas circunstâncias, mas se expressa por nossa reação a elas. E neste mundo caído, nós estamos sujeitos a todos os tipos de adversidades, as mais possíveis que a sua mente consiga imaginar. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo sendo destrutivas por muitas vezes, em vez de destruir, às vezes uma adversidade pode ser positiva na sua vida para te fortalecer, para te levar a encarar a vida com mais força, com mais coragem, com mais fé, com mais determinação. É por isso que nós devemos olhar para o mal, não simplesmente como o mal em si, mas devemos olhar para ele, enxergá-lo, assim também como o sofrimento, eu digo, sabe por quê? Porque isso são realidades do mundo decaído, simplesmente. Mas prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. As circunstâncias, elas também estão sujeitas ao Deus soberano, ao qual amamos e servimos. Você pode dizer amém? É isto que Davi quer que Salomão compreenda, queridos. Até mesmo nas diversidades, nos problemas, nas crises desta vida, no sofrimento, mesmo que eles nos alcancem, eles não podem retirar de nós a força e a coragem que o nosso Deus nos dá a cada dia para enfrentá-los. Eu quero concluir e dizer para vocês que Joabe, inutilmente, para quem conhece a história, se você não conhece, leia o texto, eu não vou aqui contar, não tem como, mas inutilmente aquele guerreiro, Joabe, ele segurando as pontas do altar, isso tem um significado para mim. Sabe por quê? Porque quando ele segura as pontas do altar, ele estava fugindo de Benaia, quando Benaia ergue a sua espada, a mando de Salomão. Isso nos proporciona uma importante lição sobre a eficácia das nossas rotinas religiosas, dos nossos rituais e das nossas tradições para a salvação. A religião sem Cristo Jesus e sem depender dele é inútil. É exatamente isso. Não obstante, muitos se convencem de que apenas ir à igreja e realizar alguns outros atos religiosos é o suficiente. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Abram os seus olhos e ouvidos e que os seus corações estejam escancarados. Irmãos, ir ao tabernáculo não foi suficiente para salvar Joabe. Ele entrou no templo, ele entrou no tabernáculo para fugir da morte e da punição, da justiça. Isso não foi suficiente para ele. Ir simplesmente à igreja por ir não é suficiente para salvar ninguém. Ninguém. E da mesma forma, os pecadores hoje, eles não devem interpretar a vida comum, olhar para a vida comum como sendo uma evidência de alguma inatividade de Deus. Deus não está vendo nada, Deus não está nem aí, eu é quem cuido, eu é que sei o que eu posso, o que eu não posso. Eu não preciso da palavra de Deus para ser a minha única regra de fé e prática, para ser a minha fidedigna orientação. Eu quero dizer para os que pensam assim, a Bíblia diz que Deus retribuirá ao pecador o mal que ele havia feito. Mas a bondade, a longanimidade do Senhor deve
devem nos levar ao arrependimento. Precisamos nos arrepender a cada dia daquilo que fazemos que não agrada a Deus. É assim que nós demonstramos conhecimento, a palavra e a vontade de Deus. João Batista, quando ele prega no deserto, ele prega dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Jesus, ele faz a primeira pregação, em Marcos, capítulo 1, versículo 13, se não me engano, ele diz assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Deus nos chama todo santo dia ao arrependimento. É isto que eu e você precisamos todos os dias. Sabe por quê? Porque a nossa única solução é correr para os braços do Senhor Jesus, sermos lavados, purificados de todos os nossos pecados, pelo seu sangue que foi derramado naquela cruz. Sabe por quê? Porque somente por meio dele a nossa fé será uma fé salvadora. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante dessa palavra, pedimos que agora o Senhor venha recompensar o nosso coração. Tem muita gente machucada, tem muita gente enfrentando crises, tem muita gente ferida, Pai, na sua experiência de vida, porque muitas vezes não conhecem a palavra de Deus, porque muitas vezes se entregam também, Pai, aos problemas, às crises desta vida, e sem qualquer sabedoria, olham e buscam recomendações, auxílios e soluções externas e distantes daquelas que a Tua palavra nos orienta a fazer. Mas que tenhamos agora hombridade, sinceridade, principalmente sejamos humildes na Tua presença, para buscarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E também nos lembremos das palavras de Jesus em Mateus 6, versículo 33, que as crianças, de uma maneira tão doce, cantaram aqui. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que assim esteja confiante o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.